simplesmente preferem permanecer na mentira na qual vivem. Creem nela piamente e não conseguem se desvencilhar, não conseguem sair. Então a heresia é extremamente arriscada, por isso que qualquer heresia já de início tem que ser combatida. Você não pode tolerar, você não pode lidar de uma forma relapsa, de uma forma irresponsável, porque o dano que ela causa em algumas situações é irreparável. A pessoa fica tão imersa naquela mentira, ela adotou ela de uma forma tão profunda, que por mais argumentos que você apresente, ela não consegue se desvencilhar. Muitas das vezes ela pode até se decepcionar com aquela seita, ela se torna uma pessoa ressentida, uma pessoa amargurada, se isola, mas ela não se volta para a verdade, tá certo? Por quê? Porque ela foi de tal maneira engodada por aquele pensamento distorcido que aquilo ficou na base da sua estrutura de pensamento. Ela só pensa daquela maneira, ela só enxerga o mundo daquela maneira, ela adotou aquela cosmovisão. Então por isso que desde cedo as heresias têm que ser combatidas para que não venham causar tais danos, né, irreparáveis algumas vezes. Veja só, a leitura bíblica em classe estará dividida em 3 textos aqui, sendo o primeiro Atos 20, 28 a 31, 1 de Pedro 3, 15 e 16, 2 de Pedro 2, 1 ao 3. Tá? Atos dos Apóstolos nos diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ok? Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Paulo, ele é muito contundente aqui nessa afirmação, tá certo? Então ele está deixando muito claro para eles dos riscos que eles estavam correndo. Que Paulo iria partir, iria para outra missão, iria dar continuidade ao trabalho para o qual ele foi chamado, para o qual ele foi levantado, de plantar igrejas, mas que a realidade a qual estão expostos é essa, que partindo ele dali, lobos vorazes lutariam para adentrar aquele meio e trazer distorções, distorcer de tal forma o entendimento, autopromovendo-se, buscando inclusive em alguns lugares, aqui vai ter um alerta acerca disso, fazer negócio da fé, obter vantagens para si, distorcer a verdade, tá certo? De modo que venha a auto-beneficiar-se com aquilo que ele vai tentar implantar, incutir. Então Paulo deixa esse alerta muito sério com relação a se precaver quanto a essa possibilidade, essa certeza, na verdade, né, de que lobos vorazes tentarão adentrar aquele meio. Eles teriam que se precaver com relação a isso, teriam que se proteger. Porque sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos, olha que negócio terrível, olha que negócio mais cruel. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Em outro lugar é dito que eles constituem doutores conforme a sua própria concupiscência. A concupiscência, o desejo carnal desenfreado. Então você tem doutores sendo constituídos para atender às suas próprias concupiscências, ou seja, para satisfazer os seus desejos. Você tem teólogo para justificar qualquer porcaria hoje, para justificar homossexualismo, para justificar pessoas vivendo vidas levianas, pessoas vivendo vidas devassas, vivendo vidas fora do padrão bíblico, tá certo? Para obter enriquecimento por meio, né, de engodo, por meio de engano das pessoas. Você tem teólogo para justificar qualquer coisa. Ele argumenta, ele distorce a Bíblia, ele faz o que for para poder justificar suas próprias loucuras. Então você tem esse tipo de perigo, né, que é o surgimento dentre vós mesmos. Então, um alerta com relação a isso. É necessário que sejamos sérios, tá certo? E corajosos para, mesmo sendo do nosso meio, quando se levantar qualquer tipo de distorção, ser corrigida. Corrigida com toda a veemência.
e que se a pessoa não aceitar a correção, que ela então seja isolada. Ela não pode ter o direito de prejudicar vidas que foram compradas por Cristo na cruz do Calvário. Então não existe ninguém privilegiado, não existe ninguém substituível. Se a pessoa ela passa a caminhar em erro, ela tem que ser denunciada. E se ela não se corrigir, ela tem que ser isolada. Ela não pode prejudicar o rebanho. Então Paulo deu esse alerta de que no meio de vós surgirão também, tanto lobos vorazes que tentarão adentrar, quanto também no meio de vós surgirão, se levantarão pessoas falando coisas perversas, para atraírem os discípulos após si, tá certo? Para distorcer a sua fé. Não está mais dedicada a Cristo, mas está agora dedicada àquela pessoa, voltada àquela pessoa. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então Paulo faz menção aqui do árduo trabalho que ele desempenhou para o bem da fé desses irmãos, para que eles continuem zelando por isso, continuem cuidando da sua vida espiritual, tá certo? Da afirmação da ortodoxia bíblica, da correta doutrina, de acordo com aquilo que foi ensinado. 1 de Pedro 3, veja o que diz: antes santificai a Cristo. Essa terminologia eu achei impressionante. Santificai a Cristo, o que é santo ou o que é sacro, sacralizado, tá certo? O que é importante, o que é relevante, o que deve ser defendido, deve ser preservado. Santificai a Cristo, como ele diz aqui, como Senhor em vosso coração. Ou seja, algo que tem que ser preservado como está, algo que tem que ser intocável. Não pode tocar nisso, não pode mexer nisso, não pode alterar isso, não pode deturpar isso. Santificar a Cristo. Porque muitas das vezes hoje nós temos visto pessoas adaptando Cristo, pessoas vulgarizando Cristo, pessoas mundanizando Cristo, como se Cristo agora estivesse aceitando o mundanismo, como se Cristo agora estivesse aceitando vulgaridades, ok? Comportamento leviano, comportamento pecaminoso, e ele estivesse lidando com isso de uma forma relapsa, sem qualquer tipo de problema com isso. Não, de forma alguma. Pedro diz: santificar a Cristo no vosso coração. Cristo continua sendo tão santo quanto ele sempre foi. E ele não vai tolerar, não vai aceitar quaisquer tipos de comportamento fora daquilo que é asseverado pela Sagrada Escritura. Então nós temos essa terminologia de Pedro, santificar a Cristo, e isso fica muito claro quando a gente percebe o apelo. Que Cristo permaneça santo, que ele não seja adaptado às situações do meio, aos interesses, tá certo? Das pessoas. Ele é o mesmo Deus, ele é o mesmo Senhor, e ele tem as suas exigências. Então nós que temos que atender às exigências dele. Nós é que temos que nos adaptar a ele e não ele a nós. Por mais que o mundo avance na sua mundanização, Cristo não muda, ele é perfeito. E nós precisamos, querendo ir até ele, ser salvo por ele, nós é que temos que nos adaptar a ele, a sua santidade, tá certo? E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Duas coisas: declaração e procedimento. Tranquilidade para declarar. Qual é a minha fé? A minha fé é na pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Deus, se humanizou, viveu entre nós, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia e foi assunto aos céus, está à destra de Deus. E ele voltará para buscar a sua igreja. E ele é, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, um só Deus, porque são Pai, Filho e Espírito Santo, uma só essência, mas 3 pessoas. Ok? Então você tem que ter essa tranquilidade para declarar, mas você também tem que ter comportamento para ratificar a sua declaração. A sua declaração não será nada se a sua declaração não estiver ratificada por um comportamento condizente. Um comportamento de alguém que de fato vive o que prega e prega o que vive. Tá certo? Então isso aqui foi dito por Pedro e continua sendo verdade do mesmo jeito. 2 de Pedro 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores,
que introduzirão encobertamente a sutileza. Como esse pessoal trabalha com a sutileza. Não é uma questão de distorção da Bíblia, é apenas uma atualização. Não é uma questão de receber ou se mundanizar ou se adaptar ao mundo, mas é apenas uma inclusão. É um evangelho inclusivo. Ou seja, usam eufemismos. Não é um evangelho inclusivo, é um evangelho mundanizado, vulgarizado. Tá certo? Então, quando a gente começa a ver esse tipo de terminologia, nós vemos aquilo que Pedro falou. Introduzir encobertamente, sem que você perceba. Só que quanto mais você se aprofunda na verdade da Sagrada Escritura, quanto mais você busca preparo para fazer a defesa da verdade, você percebe. Eles tentam colocar encobertamente, mas você percebe. Fala, não, peraí, que isso aqui está errado, isso aqui não está de acordo com a verdade das Sagradas Escrituras. Então é necessário termos essa perspicácia. É necessário termos essa perspicácia. E o Espírito Santo de Deus nos dá dom de discernimento. Nos dá dom de discernimento para discernirmos os espíritos, mas também para discernirmos as ideias. Ideias distorcidas, ideias demoníacas, ideias satânicas, ideias maliciosas, ideias pecaminosas, ideias de concupiscência, que esses doutores tentam incutir entre nós, mas que nós rejeitamos em Cristo Jesus. Veja só. Heresias de perdição negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, repentina destruição. E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, tá certo? Por cobiça, por ganância, farão de vós negócio com palavras fingidas, palavras não verdadeiras, palavras engedradas para o seu convencimento, demagogos, que apenas falam aquilo que você quer ouvir, tá certo? Pessoas que não estão pela verdade do Evangelho, pessoas que não têm coragem de pregar como Jesus Cristo pregou, com palavras duras, dizendo a verdade, e quando a multidão se afastou, ele ainda disse para os discípulos, quereis vós também? E aos discípulos, dentre eles Pedro, que era o porta-voz, disse, para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? A verdade de Pedro é a minha verdade. Para onde eu vou? Tá difícil, não tá fácil não. Servir a Cristo não é fácil não, é difícil. Tem que negar a si mesmo, tem que entrar pela porta estreita, tem que levar a própria cruz. Fácil não é. Mas para onde você vai? Onde é que você vai encontrar salvação? Onde é que você vai encontrar o caminho, a verdade e a vida? Então o caminho é esse aqui, meu irmão. Vem chorando do seu lado que eu vou chorando do meu. E vamos seguir por esse caminho. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, a sua perdição não dormir. Uma coisa você tenha certo, todos eles vão para a perdição. Pode prosperar aqui, pode ser aclamado, pode fazer show onde quiser, pode ter multidões a seus pés, mas o caminho de todos eles é perdição. Por quê? O caminho, a verdade e a vida é só Cristo. E se você não entrar pela porta que é Cristo, você está caminhando para o inferno. Então é isso aí, não tem outra coisa que eu possa dizer, mas somente essa. Que se você não entrar pela porta que é Cristo, o seu destino é perdição eterna. A introdução nos diz, olha só como é que está aqui a introdução. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico. Por que é interessante esse início? Porque ele coloca aqui qual é o paradigma. Qual é o paradigma? Baseado em que eu digo que isso está errado? Baseado em que eu digo que essas pessoas estão erradas? Baseado em que eu digo que esses movimentos, esses grupos, são seitas e estão vivendo uma heresia? Baseado na verdade da Sagrada Escritura. Então a Sagrada Escritura é o parâmetro. A Sagrada Escritura, tá certo? É o paradigma. É perante ela que eu analisarei as pregações, analisarei os ensinos, analisarei as práticas, ok? Então, diante dela, então, quando você parte para uma tentativa de relativização da Sagrada Escritura, o que você está fazendo? Você está destruindo o paradigma. Você está destruindo o parâmetro, tá certo? Então, você está fazendo com que não haja mais um aferidor da verdade.
que tudo seja relativizado. Não, isso aqui era verdade, mas hoje não é mais. Isso aqui era assim, mas hoje não é. O que você está fazendo com isso? Você está destruindo os parâmetros e fazendo com que as coisas sejam baseadas no seu próprio interesse. Então, conforme o meu interesse, conforme aquilo que me agrada, conforme aquilo que me interessa, tá certo? Aquilo que eu concordo, tá certo? Aquilo que está de acordo com o meu gosto. Então, quando você começa a lidar com as verdades espirituais a partir desse posicionamento, onde você quer chegar? Você vai ser enquadrado dentro daquilo que foi abordado por Pedro na sua carta. Virão doutores, falsos mestres, falsos doutores que encobertamente introduzirão entre vós heresias de perdição. Por quê? Porque esses falsos mestres, falsos doutores, lidam com as verdades bíblicas dessa forma, relativizando-as, tornando-as maleáveis, tá certo? Descontextualizando-as, por exemplo. Então você tem esse tipo de situação que é combatida por meio desta afirmação. De acordo com a verdade bíblica é meu parâmetro, é a partir dela que eu analiso. Ela é revelada, ela é infalível, é inerrante, ela é atemporal. Então minha análise parte dela, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. Um problema para as igrejas e as famílias. Então você tem essa situação na qual as igrejas que estão lidando com a Sagrada Escritura de forma séria e responsável, e as famílias que integram as igrejas. Então muitas das vezes você tem certas heresias que a destruição delas não se limitará a um âmbito eclesiástico, a uma questão de liturgia, é uma questão de culto, é uma questão administrativa. De maneira nenhuma. As heresias, elas avançam e destroem as famílias. Você tem vários exemplos. Nos Estados Unidos houveram movimentos heréticos que foram tão nocivos que causaram a morte de seus seguidores. David Koresh, por exemplo, que se intitulava ele mesmo o Messias, mandou as pessoas jogarem as suas Bíblias fora porque ele é a revelação da palavra de Deus. E outros que a gente poderia citar. Então você tem heresias que podem avançar a um nível tão prejudicial que destrói as famílias. Você tem, por exemplo, algumas igrejas que adotam a teologia da prosperidade, e essa teologia da prosperidade não é a prosperidade bíblica, é a manipulação das Sagradas Escrituras para interesses próprios. Então esses movimentos heréticos distorcem a Bíblia a ponto de manipular tanto a Sagrada Escritura quanto os seus ouvintes, manipulá-los a uma entrega de valores. E essa entrega de valores é de uma forma tão orquestrada por eles, que alguns, engodados por todo aquele movimento, daqueles testemunhos, todas aquelas narrativas deles, os levam a tomar decisões impensadas, os levam a tomar decisões que são absurdas, tá certo? Motivados por uma ideia de tentar fazer algum tipo de barganha com Deus. Então eles são levados a essa cobiça, né, tentando fazer alguma barganha com Deus, pensando que vão entregar tanto e vão receber 100 vezes mais. Então essa é a distorção. E quando assim o fazem, muitas das vezes os levam a entregar bens, tá certo? Carros, todos os valores que são destinados a pagamento de contas, causando não um testemunho que venha trazer sua família ao Evangelho, mas sim uma destruição na sua família. Porque a família começa a olhar para essa pessoa como uma pessoa manipulável, uma pessoa inconsequente, uma pessoa irresponsável. E assim a verdade do Evangelho é blasfemada entre estes que são afetados por essas práticas. E assim você tem heresias que trazem destruição não só ao âmbito eclesiástico, mas ao âmbito familiar, ao âmbito pessoal. As heresias são terrivelmente nocivas, tá certo? Elas não podem ser ignoradas. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova. O arianismo de ontem são os TJs de hoje, tá certo? Alguns movimentos de antes, que adotavam profetas paralelos e escrituras paralelas, estão espelhados hoje nos adventistas do sétimo dia, por exemplo.
Movimentos que negavam a trindade, saberianismo, são voz da verdade de hoje. Então você tem um espelhamento daquelas heresias. Elas são combatidas, mas elas não são exterminadas. Elas ficam ali pelos escombros, né? Ficam ali pelas áreas subterrâneas até que elas conseguem projeção e voltam com toda a força. E precisam ser constantemente combatidas, tá certo? Elas são alimentadas por um espírito maligno. Então elas estão sempre nessa luta contra a verdade do Evangelho, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol, conforme Eclesiastes 1:9. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando-o a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Como as heresias que adentram as igrejas podem causar grande dano, vindo a trazer divisão, vindo a trazer destruição da unidade, destruição da fé, fazendo com que as pessoas venham a estar divididas, e uma casa dividida contra si mesmo não subsistirá, como disse o Senhor Jesus Cristo. Então você tem o perigo, o extremo perigo que as heresias trazem na unidade da fé, na unidade dos cristãos, tá certo? As ameaças dos lobos vorazes é o tópico 1, subtópico 1, os cuidados pastorais. Então veja aqui aqueles que são chamados para esse trabalho de zelo, de cuidado pela doutrina, cuidado pelo rebanho, cuidado por aqueles que estão servindo e adorando ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja só. Os anciãos, como é colocado aqui entre aspas, né? Os anciãos, que é um termo que está resgatando a realidade veterotestamentária. Tá? Então você tem aí esse âmbito no qual esses anciãos eram as pessoas de destaque, e num desdobramento aí avançando para o Novo Testamento, você terão outras pessoas que desempenharão um papel tão relevante quanto eles, que eram mencionados aí como os anciãos dentro desse contexto mais antigo. Mencionados no versículo 17, são chamados de bispos nessa passagem, e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar as igrejas de Deus, mostra que eles são os pastores. Então é fácil entender isso aqui. Os pastores, quem são os pastores? São as pessoas que cuidam do rebanho. Paralelo ao pastor está o mercenário. O mercenário, ele está fazendo tudo o que ele faz somente por dinheiro. Então assim, ele não tem nenhum envolvimento pessoal com aquilo que ele está fazendo. É um mercenário. Então o mercenário é aquele que vem até aquele grupo cuidar deles apenas visando o recebimento daquele determinado valor. Se algum problema maior ocorrer, ele não se arriscará por aquele grupo, ele os exporá ao risco e sumirá, desaparecerá. Ou até se beneficiará daquele grupo usurpando, tá certo? Extraindo deles algum bem para si. Então você tem o mercenário, como Jesus Cristo acusou. Paralelo ao mercenário está o pastor. O pastor tem um envolvimento pessoal com aquele rebanho. Ele cuida, ele zela por aquele rebanho. Ele enfrenta os lobos que tentam atacá-lo. Ele cuida dos seus integrantes. Ele cuida das feridas. Ele providencia água boa, providencia boa alimentação, porque é o seu rebanho. Ele está pessoalmente envolvido com aquilo. E esse é o chamado de Cristo para os cuidadores, que eles apacentem o rebanho de Deus, tá certo? É o rebanho do seu pai, é a sua herança. Então eles estão pessoalmente envolvidos com aquilo que eles estão fazendo. Então você tem os pastores. E esses pastores, eles são qualificados de forma diferente de acordo com o nível de responsabilidade. Então existe esse pastor local, ok? Mas existe um pastor que cuida dos pastores. Aí você tem o bispo, tá certo? Que é, na terminologia do grego, o supervisor. Então o bispo é aquele que supervisiona esses pastores, mas quem cuida de pastores são pastores. E esses pastores que estão ligados ao rebanho são pastores naquela congregação para aquelas pessoas. E um outro que esteja cuidando daquele grupo de igrejas é o pastor daqueles pastores. E assim você tem essas diferentes terminologias para falar acerca de diferentes responsabilidades. É apenas isso. Não é questão de um ser melhor que o outro, mas é questão de responsabilidade. Do que você está cuidando? Qual é a sua responsabilidade? Tá certo? Então nas igrejas você tinha lá o presbitério e presbiteros do grego. Está muito mais ligado à terminologia ancião, tá?
E isso está muito ligado a toda a dinâmica do Novo Testamento, em que Paulo pregava, por exemplo, numa sinagoga. Alguns daqueles anciãos que concordavam com a sua pregação eram expulsos, e esses anciãos expulsos da sinagoga seriam trazidos por Paulo para a congregação, para a igreja, no qual haveriam esses que foram expulsos da sinagoga e têm o conhecimento da lei mosaica. Paulo pregaria aos gentios, né? Pregaria aos estrangeiros, né? Aqueles que não têm nenhum conhecimento da lei de Deus, aos bárbaros, né? Como é dito em alguns lugares. Então Paulo prega aos pagãos, essa é a terminologia que eu queria encontrar. Prega aos pagãos. Os pagãos não têm nenhum conhecimento acerca da lei de Deus. Qual é a pregação de Paulo aos pagãos? O Deus que criou o céu, o Deus que criou a chuva, o Deus que criou a colheita, o Deus que dá saúde, o Deus que cura aquele que não tem saúde, o Deus que criou todas as coisas. Uma pregação, como Paulo diz na carta aos Romanos capítulo 1, Deus se manifestou a todos os homens, eles são inexcusáveis. Aquilo que precisa se saber acerca de Deus está revelado na natureza, tá certo? Então essa pregação mais geral aos pagãos. Paulo traz esses pagãos e coloca os cuidados de quem? Dos anciãos que saíram das sinagogas, que concordaram com a pregação dele. Eles conhecem a lei mosaica. E eles agora vão observar dentro da lei mosaica toda a revelação acerca de Cristo. Como Cristo é revelado ao longo de todo o Antigo Testamento. E é esse ensinamento que esses presbíteros, anciãos, comunicam aos pagãos que são trazidos para lá, que constituem essa congregação. Essa nova congregação que está nascendo ali, tá certo? Você tem o presbitério local, voltado principalmente para o ensino e o cuidado dessa congregação. Dentre os presbíteros é eleito um administrador, eis o pastor que sai do meio daquele presbitério que constitui aquela primeira congregação. Dentre as igrejas é eleito alguém para supervisioná-los, eis o bispo, que supervisiona então essas igrejas. Você tem aqui na nossa realidade da Assembleia de Deus um setorial. Tem aqui o pastor Wilson Farás, cuidando de tantas congregações, aqui nesse setor, ok? E aí, acima dele, parte para aqueles que estão cuidando de uma convenção. Então, uma convenção, você tem ali diversos setores, ok? Diversos setoriais ligados dentro de uma convenção e o presidente dessa determinada convenção. E aí, da convenção, você parte um pouco mais acima, a convenção geral, tá certo? Que aí reúne várias convenções. Aí você tem o presidente, por exemplo, da CGADB, Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil. Então você tem toda essa estrutura. Essa estrutura é para quê? É para que haja ordem. E para que precisa haver ordem? Porque haverão muitos ataques. Então precisa haver uma ordem, uma organização, uma estratégia para zelar por todo o rebanho que foi confiado, o rebanho de Deus confiado a esses cuidadores, ok? Então precisa ser analisado tudo que está sendo pregado, tudo que está sendo ensinado, tudo que está sendo difundido ao longo das congregações, e isso será supervisionado por todos esses homens de Deus que foram levantados para isso, tá certo? Ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentares a igreja de Deus. Apacentares a igreja de Deus. A igreja é de Deus. A igreja é de Cristo. Foi Jesus que comprou cada alma com o seu sangue, com a sua morte na cruz do Calvário. Ok? Com o seu sangue derramado. Você está cuidando do rebanho de Deus. É o seu Deus, ok? E você está cuidando do rebanho de Deus. Então todo zelo é necessário, todo cuidado é necessário. Toda observação sobre o que é ensinado, sobre o que é pregado, sobre o que é difundido é necessário. A função primordial do pastor é alimentar. Aí você tem a doutrina sendo comunicada, tá? Guiar, proteger o rebanho. Alimentar, guiar, proteger o rebanho. Alimentar, pregar, ensinar a doutrina. Guiar, aí você tem a orientação pessoal, né? O cuidado pastoral. Proteger, apologética. Você tem a defesa da fé. Combater o erro, combater o engano. Ok? O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar do relacionamento entre o pastor e o rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger, deixa eu parar aqui, líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus.
Importantíssima essa estrutura, fundamental, para que tudo funcione bem, para que as pessoas recebam o devido cuidado que devem receber para que possam caminhar dentro da verdade da Sagrada Escritura e não sejam prejudicadas com o ensino de erros, ensino de heresias, tá certo? Depois da minha partida, no versículo 29, ele destaca aqui, ó, no subtópico 2, ele destaca a importância aqui desse alerta. Veja só o que ele nos diz. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, à sua partida desse mundo, né? Mas a sua saída, seu deslocamento daquele lugar, mas também o avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico no futuro. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis, lobos vorazes. A Nova Almeida atualizada, o apóstolo Pedro, depois de ensinar o Espírito Santo, aqui essa terminologia da Nova Almeida atualizada, a NAA, ok? É isso que ele disse aqui. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, segundo de Pedro 1, 19 e 21, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Não é porque existe um ensino verdadeiro sendo ministrado que isso inviabilizará a manifestação do falso ensino. Muitas das vezes ele se manifestará paralelamente e tentará até se atrelar àquele, dizendo que é uma nova revelação, dizendo que é um desdobramento daquele. E aí é necessário observar as suas sutilezas e condenar, tá certo? E expor a mentira, expor o erro. É imprescindível que isso seja feito para o bem das almas, para o bem daqueles que foram salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ele saltou também que também havia entre o povo falsos profetas, como também haveriam de surgir com o tempo no meio da igreja falsos mestres, segundo de Pedro 2:1. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico, Gálatas 1:7, Colossenses 2:8, Judas 4. Então esse alerta que é dado tanto por Paulo com relação à sua saída, seu deslocamento daquele lugar, mas também a sua morte, mas também o próximo período que viria, que é o período pós-apostólico, ele dá esse alerta com relação à chegada desses lobos vorazes, que tentarão se introduzir entre vós. Mas ele fala também acerca de pessoas que se levantarão entre vós. Você percebeu os diferentes ataques? Lobos vorazes que tentarão se introduzir entre vós, estão vindo de fora. Vêm de outros movimentos. Propõem, por exemplo, a sincretização do evangelho. Dizendo, olha, o Jesus do cristianismo é o Krishna do hinduísmo, é uma outra manifestação, é o Zoroastro, né, do zoroastrismo. São todos messias, são todos enviados de Deus. Deus é um só. E todas as religiões são apenas expressões desse único Deus.